Olá. Na minha opinião, uma das passagens bíblicas mais polêmicas e enigmáticas é quando Jesus amaldiçoa uma figueira. De acordo com relatos do evangelista Marcos, lá no capítulo 11, ele diz que ao sair do vilarejo de Betânia, em direção à cidade de Jerusalém, Jesus teve fome. E ao avistar de longe uma figueira, ele foi procurar se nela encontrava algum fruto, porém só encontrou folhas. Jesus então amaldiçoa aquela figueira, dizendo a seguinte frase: nunca mais alguém coma fruto de ti. Será que Jesus amaldiçoou aquela figueira simplesmente para demonstrar o teu poder e a tua autoridade, até mesmo sobre a natureza? Será que Jesus amaldiçoou aquela figueira porque ele estava com muita fome e as pessoas quando estão com fome ficam nervosas? Algumas pessoas dizem: por que ele amaldiçoou essa figueira? Se ele era o Filho de Deus, ele deveria saber se tinha frutos ou não. Até mesmo outros também dizem: como ele pôde amaldiçoar a sua própria criação? Quer saber a resposta para essas perguntas? Fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Pastor Adilson e quero lembrar você que o seu like, o seu joinha, os seus comentários são super importantes para aumentar o engajamento do canal. Quanto mais você curtir, quanto mais você escrever nos seus comentários aí, o YouTube entende que mais pessoas precisam ver esse vídeo e entende que o vídeo é um vídeo relevante, tá ok? Só gostaria de destacar para você que nesse capítulo de Marcos, no versículo anterior, ele destaca que o Senhor Jesus já esteve em Jerusalém um dia antes, um dia anterior. Diz a palavra do Senhor que Jesus esteve em Jerusalém, entrou ali no templo e observou tudo ao seu redor antes de ir para Betânia. Então o texto destaca que ele observou tudo ao seu redor. Mas o que era esse tudo ao seu redor? Aquelas pessoas que estavam ali na entrada do templo eram comerciantes, eram cambistas, mercadores, enfim, pessoas que estavam comercializando aqueles produtos que geralmente eram oferecidos ali no templo, em sacrifício, dízimos, ofertas. Agora, por que eles estavam fazendo isso? De acordo com Deuteronômio 14, lá no versículo 24, Moisés havia percebido que ficava muito longe para algumas pessoas levar os dízimos e as ofertas até o templo. Por quê? Geralmente eles moravam a muitos quilômetros ali do templo. E naquela época os dízimos eram os animais, eram os alimentos. Então, às vezes a pessoa tinha 3, 4 bois para dar como oferta, para dar como dízimo para a obra do Senhor. E aquela pessoa tinha que andar quilômetros e quilômetros, geralmente com uma família muito numerosa. Eles tinham que andar realmente muito ali para poder chegar no templo e entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Moisés então dá uma aliviada para o povo, falando lá em Deuteronômio 14, 24, que quando o templo fosse muito longe, quando o lugar que eles fossem entregar seus dízimos e as ofertas fosse muito longe, o que eles deveriam fazer? Vender tudo aquilo que eles tinham ali, no caso as ofertas e os dízimos, pegar aquele dinheiro, ir até o templo e dar por tudo o que desejava a tua alma. O texto ainda fala assim: dar por bois, por ovelhas, por cabras, bebida forte, vinho, enfim, por tudo o que desejava a alma deles. Era para eles entregar ali no templo. E o texto ainda fala assim: e come-os na presença do Senhor teu Deus. Observaram o detalhe? Eles vendiam tudo que tinham, chegavam na porta do templo e eles compravam daqueles mercadores, daqueles cambistas que estavam ali na porta do templo. Era assim, porque Moisés havia determinado assim, que eles deveriam vender e recomprar na entrada do templo. Só o que estava acontecendo? Vamos supor que o cara tinha 4 bois, imaginando que cada um custasse R$1.000. Então ele vendeu os 4 bois por R$4.000.
Só que quando ele chegava da entrada do templo, com aqueles 4.000 reais, geralmente ele conseguia comprar 2, no máximo 3. Ou seja, aqueles comerciantes estavam superfaturando aquelas coisas que seriam oferecidas ali como dízimos, como ofertas. Por isso que o Senhor Jesus, né, nesse dia anterior, ele olhou tudo ao seu redor, ele observou tudo ali, ele viu que a casa de Deus havia virado um verdadeiro comércio. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. As pessoas estão transformando a casa do Senhor em verdadeiro comércio e não mais em casa de oração. A única passagem bíblica que mostra que o Senhor Jesus ficou irado realmente foi quando ele entrou ali no templo e ele viu que aquilo havia virado um verdadeiro comércio. E diz a palavra do Senhor que Jesus andou expulsando todos eles, expulsou os cambistas, expulsou os mercadores, chutou a banca deles ali, derrubou tudo e foi para Betânia. Ou seja, Jesus já saiu dali realmente muito irado com o que lhe estava acontecendo. Aí o que acontece? Ele passou a noite em Betânia. No dia seguinte, quando ele estava voltando para Jerusalém, ele avistou uma figueira. Para quem não sabe, a figueira sempre foi a representação do povo de Israel. Sempre representou Israel. Sempre quando tem alguma parábola, alguma ilustração que fala da figueira, está se referindo ao povo de Israel, à nação de Israel. Então Jesus proferiu aquela famosa maldição: nunca mais alguém coma fruto de ti. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Na verdade, Jesus está querendo mandar um recado para a nação de Israel. Ou seja, a nação de Israel, que era liderada ali por aqueles sacerdotes, aquele povo fariseu, que eles tinham por objetivo cuidar da casa do Senhor, ensinar a palavra de Deus, eles haviam transformado aquilo ali em um comércio. Então Jesus manda um recado para eles. Aquela maldição que a figueira se secou, né? Porque no dia seguinte os apóstolos viram que ela havia secado completamente, estava falando com relação ao povo de Israel. Ou seja, porque a fé sem obras é morta. Então o Senhor Jesus estava falando justamente isso para eles. Porque a árvore que não produz frutos, ela é cortada e lançada no fogo. Jesus está falando a respeito da condenação daquele povo. Aquele povo mergulhou na hipocrisia, sacerdotes, líderes religiosos, mas eles se preocupavam muito mais com dízimos, com as ofertas, enfim, do que em ensinar a palavra do Senhor. Algo super importante destacar também nesse texto é que Jesus amaldiçoou essa figueira. Daí as pessoas se perguntam, por que Jesus amaldiçoou essa figueira? E uma das características da figueira é que ela difere das demais árvores frutíferas. Na figueira, primeiramente se formam os frutos. Só depois que os frutos estão formados, os frutos já estão tenros, é que se formam as folhas. O Senhor Jesus chegou até aquela figueira e ele encontrou somente folhas. Então o que a gente entende com isso? Se tinha folhas, tinha que ter frutos. Mais uma lição que o Senhor Jesus ensina para todos nós: que existem cristãos que vivem somente de aparência, aquela aparência de santidade, mas lá no fundo, com o coração negro, com o coração podre, praticando certas coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. Então, tinha folhas naquela figueira. Então o Senhor Jesus, ele sabia que tinha que ter frutos. O Senhor Jesus está repreendendo as pessoas que querem viver somente de aparência. A imagem de santidade, aquela imagem externa, porque era assim que os fariseus viviam. Eles impunham um jugo muito pesado sobre o povo, mas eles mesmos não praticavam aquelas coisas que eles ensinavam. Então, a figueira nos ensina essas lições importantíssimas, porque primeiramente se forma o fruto. E o Senhor Jesus, ele está à procura de frutos. É isso que ele quer na obra dele. Ele quer que os cristãos estejam ali na sua obra, fazendo a sua obra, mas que eles possam gerar frutos.
Ele não quer que as pessoas sejam simplesmente pessoas estéreis, pessoas que estão ali dentro como se fossem mortas, que não produzem frutos, não fazem nada pela obra do Senhor. Aí talvez você pergunte, mas o que é esse gerar frutos? É evangelizar, é pregar o evangelho, é fazer obras sociais, que isso é super importante também, visitar o órfão, visitar a viúva, alimentar os que estão passando fome, os que estão perecendo. Isso são frutos na obra do Senhor. Não é simplesmente você sentar no banquinho e ficar ali ouvindo, depois você sai, você vai para sua casa, que de repente alguns vão para um bar, vão para uma boate. Que frutos que nós estamos gerando para o reino de Deus? Olha que pesado. A árvore que não produz frutos é cortada e lançada no fogo. Isso está falando o quê? Da condenação eterna. Então, o Senhor Jesus, ele espera de cada um de nós frutos dignos de arrependimento, frutos sinceros, que possamos nos dedicar à sua obra para produzir mais e mais frutos, porque este é o objetivo principal. Aquela figueira não tinha nada a ver com a história, mas Jesus, entendendo, conhecendo que na época dele, os fariseus, as pessoas que viviam na mesma época de Jesus, eram pessoas que demonstravam que acreditavam em Deus com suas palavras e não com suas atitudes. E eles rejeitaram o Filho de Deus. Eles não aceitaram o Senhor Jesus. Então, a palavra fala, aquele que não tem o Filho, também não tem o Pai. Então, se nós cremos em Deus, se nós professamos nossa fé no Senhor, nós temos que crer também no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Porque foi Ele que pagou um preço por nós na cruz do Calvário. Foi Ele que morreu no meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém, queridos? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí, dá sua compartilhada, compartilha o vídeo, escreve nos comentários. E é super importante ressaltar também que toda vez que você comenta alguma coisa, que você dá sua sugestão, nós vamos estudar melhor para preparar algo baseado naquilo que você tem interesse em conhecer, algo que você não conhece, algo que você ainda tem dúvidas e quer aprender a respeito da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até uma próxima, se Deus quiser. Amém?